Início essa primeira aula, Fundamentos e Finalidades da Reencarnação. Eu gostaria de lembrar a todas vocês, a todos, né, que é uma aula, não é uma exposição. Então, por favor, me interrompam, façam perguntas, façam comentários, aportes que serão bem-vindos. Tá? Sobre a apresentação de hoje, nós vamos primeiro falar sobre o roteiro específico, sobre o programa da FEB, Programa Fundamental do Estudo Sistematizado. Depois vou fazer um breve comentário sobre o mentor do grupo, né? Como a gente viu na aula inaugural, o mentor do grupo, Allan Kardec, né? A gente vai abordar ao longo dessa fase alguns fatos de sua vida e também algumas reencarnações pretéritas e outros acontecimentos, tá? A gente vai dividir. Hoje eu vou começar por mencionar a encarnação que ele teve como Jan Hus, ou João Hus, trazendo algumas informações para todos. Depois vamos falar um pouco sobre atividades extracurriculares, complementando o que já foi dito na aula inaugural. E depois uma breve sessão de expandindo conhecimento, trazendo algumas outras fontes de conhecimento relacionados com o tema do dia e sobre o espiritismo, né? Então, iniciando sobre o roteiro de hoje, né, nós vamos abordar, de acordo com esse programa, iniciaremos com a justiça divina e reencarnação. Qual que é a relação entre a justiça divina? Como nós estudamos já sobre a divindade de Deus, né, ainda que não tenhamos a possibilidade de compreender, né, nós fizemos já um trabalho tentando ver as qualidades principais, né, do Deus, que é justo, é misericordioso, é onipotente, onisciente, né, todas aquelas qualidades. Então, com base nesse aprendizado que a gente já teve, nós vamos relacionar a justiça divina com a reencarnação. Passaríamos depois sobre a lei de causa e efeito e reencarnação, né, como uma coisa está ligada ao dogma da reencarnação, as finalidades da reencarnação e como atingir as finalidades que são esperadas pela reencarnação, né? Então, aqui do lado a gente tem apenas como título de ilustração, né, ilustrativo, a roda de Sansara, né, do budismo, também do hinduísmo, onde eles têm essa representação das diferentes fases que o espírito precisa até ele se elevar a um grau iluminado, né? Óbvio que aqui no curso, no ERJ, não teria todos os insumos, né, todas as ferramentas para passar mais informações, mas fica aí só uma correlação, né, dessa gravura, desse conceito no hinduísmo para uma comparação que existe no espiritismo também. Gostaria, talvez, de iniciar a perguntar quem do grupo conseguiu ler o roteiro, a Ana, a Martina, a Fran, quase todos, né? Que ótimo. Então, vocês vão poder trazer bastantes comentários e observações ao longo da apresentação, tá bom? Iniciando, né, na pesquisa que eu fiz, eu me deparei, né, eu já tinha trazido, talvez, na fase 1, algumas personalidades, algumas pessoas, cientistas, literários, que acreditavam na reencarnação, né? E nessa pesquisa que eu estava fazendo para a aula de hoje, né, tem um site que está listado abaixo, que está mencionado abaixo, onde traz uma lista grande de pessoas que faziam referência à reencarnação, né? Entre eles o Benjamin Franklin, o Voltaire, o Goethe, né, o autor alemão, o Tolstói também, o grande autor, escritor russo, o Henry Ford e o Mahatma Gandhi, né? Então, tem vários outros nesse site, né? Só mencionando e a gente já tinha visto também outras religiões que acreditam na reencarnação.
Então, é importante a gente estar sempre aprofundando e vendo que, que é um conceito, né, que, além de ter sido muito bem explicado pelos Espíritos já na primeira obra, né, na nossa obra de base, o Livro dos Espíritos, mas que é conhecido de várias outras correntes religiosas e culturais e de outros países também, né? Então, adentrando no tema da aula inicial, a justiça divina e reencarnação, né, como pano de fundo aqui também, só para ilustração, eu peguei essa foto que é de um papiro, se eu não me engano, referente ao livro dos mortos do Egito, né? E aqui na mitologia egípcia é bem interessante, né, que no momento da morte, eles mencionavam que toda pessoa que, quando estava entrando passando para o lado espiritual, né, devia colocar o seu coração, né, que a gente vê aqui representado, numa balança, né, e se seu coração fosse mais pesado do que uma pena, né, então aí ele talvez sofresse algumas é, não seria concedido o acesso, né, a talvez um plano mais superior, né? Se o seu coração fosse leve, desprovido de vícios, de paixões ou de algumas falhas durante essa sua passagem, né? Então ele seria a porta dos céus, né? Digamos, né? Na mitologia egípcia seria aberta, né? Mas, voltando aqui para a doutrina espírita, o que diz o livro dos Espíritos com relação à justiça divina e à reencarnação, né? Nós vimos ali na parte primeira, né, do programa, que ele traz a questão 171, né, que ele menciona justamente sobre a justiça da reencarnação, onde ele menciona que em que se funda o dogma da reencarnação? Os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, aqui, a gente se lembrando de todas aquelas qualidades, características do Pai, de Deus, né? Sendo justo, bom e misericordioso, não seria possível, né, que um de seus filhos, né, quem quer que seja de nós, que cometer uma falta, não fosse dada a oportunidade de reaver, né, é, de se arrepender, né, e de talvez ter uma redenção sobre aquele ato falho. Então, a reencarnação, né, como explicam aí os espíritos nessa resposta da pergunta 171, é essa oportunidade do arrependimento e da reparação, né? Segue os espíritos. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Então, sabendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, né, ainda que venhamos a cometer erros, né, seria então dada através da misericórdia divina, a oportunidade de nos redimirmos. Nos comentários dessa pergunta 171, Kardec ele enfatiza que a doutrina da reencarnação é que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, né? Sem entrar na questão de contas, né? Porque a gente vai depois estudar que isso vai depender da velocidade em que cada um vai se melhorando, né? Se aprimorando, moral e intelectualmente. E ele continua: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Nós vimos desde o início do curso que
aquelas pessoas que se interessam em cursar o ERJ, por exemplo, se aprofundar em estudos religiosos, teológicos, né? São pessoas que estão já despertos, incitados a pesquisarem. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? São aquelas pessoas que já estão refletindo, né? Que elas refletem sobre o motivo pelo qual estamos aqui encarnados, né, o da vida, né, o que é pedido de nós e para onde, qual que é o objetivo final dessa jornada, né? Então, quando a pessoa começa a se fazer perguntas, né, muitas delas ficam sem respostas. O fato de que, porque algumas pessoas são tão mais privilegiadas que outras, né? Porque algumas pessoas têm um senso moral muito superior, muito mais avançado, desenvolvido do que outras pessoas, né? Isso é inequívoco, né? A gente, quem lida nos nossos relacionamentos interpessoais, né? No trabalho ou onde quer que seja, nós nos deparamos com pessoas com caráteres distintos, né? Aquelas pessoas que realmente estão ali para agregar, adicionar ao grupo, à sociedade, e outras que só querem tirar proveitos próprios, né? Nós também vemos a questão intelectual. Alguns espíritos algumas crianças que nascem já com nível intelectual muito avançado, né? Às vezes, ainda que em situações bastante precárias, é, em regiões muito pobres, em países desprovidos de tudo, sempre nasce um gênio, né? Sempre nasce um expoente, uma pessoa que se destaca de todos aqueles ao seu redor. Então fica a pergunta, como é possível, né? Quem é pai no grupo, né? Ou sabendo das nossas vivências, que numa mesma família, duas crianças nascidas dos mesmos pais, com as mesmas condições, né? Às vezes, inclusive sendo gêmeos, né? Tem uma diferença grande, tanto de personalidade como de conhecimentos, né? E por que dessa diferença? Então, Kardec, nesses comentários, ele traz bem claro que é a única forma, né, da gente ter um pouco mais de compreensão, né, dessas diferenças, ou porque nós estamos aqui, como podemos nos melhorarmos, e se falharmos hoje, vamos ter uma possibilidade no futuro de tentar eliminar esse erro ou tentar superar essa falha, né? Então, ele reflexiona dizendo que apenas através da doutrina, do conceito da reencarnação seria possível, né? E ele termina esse comentário com muita propriedade, né? Mencionando que a razão não a indica, né? Indica a reencarnação e os espíritos a ensinam, né? Os espíritos, então, corroboram, confirmam que essa doutrina ela é verdadeira. Então, tudo aquilo que já existia, né, no hinduísmo, dos Vedas, né, muito antes, milênios antes de Cristo, nas sociedades egípcias, né, em outras culturas, elas são então confirmadas pelos espíritos nessa pergunta 171 dos Livros dos Espíritos. Alguma questão, alguma pergunta? Não? Não, senhor. Sigamos. Na Gênesis, que foi a última obra do Pentateuco, publicada em 1868 por Allan Kardec, no capítulo 1, item 36, ele traz um ponto bem importante sobre o conceito da reencarnação, que eu acho que é sempre válido a gente estar sempre recordando. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo,
homem, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda, na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais, e por isso, e por conseguinte, o da liberdade. Então, a gente, nas aulas iniciais da fase 1, a gente fez a contextualização de quando foram escritas obras da doutrina espírita, no final do século XIX. A escravidão ainda existia em algumas partes do planeta, né? O preconceito de gênero contra a mulher ainda era muito, muito grande, né? Privada de vários direitos básicos. Tinha a questão da Revolução Industrial, então uma exploração muito grande da classe trabalhadora, né? E muitas diferenças, né, sociais, como existem ainda hoje, né? Aquelas pessoas que assistiram aquele filme que a gente viu na fase 1, do Erd, a reencarnação de Manika, né, aquela menina indiana. Então a gente lembra que ela pertencia, né, na reencarnação anterior aos Brahmanes, né, a casta mais evoluída, né, da sociedade indiana, e depois ela veio renascer na classe mais excluída, né, que agora não recordo o nome, né, mas era considerada aquela classe subalterna, justamente explicando, né, como Kardec já havia mencionado, que hoje podemos nascer na Alemanha, amanhã no Congo, depois na Rússia, depois no Cazaquistão, depois no Panamá, no Canadá e por aí vai. Sabemos que o espírito ele não tem cor, não tem raça, não tem casta, não tem diferença social, né, e muito menos geográfica. E esse conceito da reencarnação, né, é uma ferramenta muito poderosa, né? Se pararmos para pensar, se houvesse uma compreensão, uma aceitação maior desse conceito, né, as pessoas, então, seriam mais conscientes no seu trato com o próximo, né? Os preconceitos iriam todos deveriam ser eliminados, né, de uma forma bem consciente, sabendo que hoje podemos estar numa situação mais privilegiada e amanhã, na próxima vida, não, né? Então, seria de muito bom grado e muito inteligente, né, de todos aqueles que acreditam de forma veemente nesse dogma, aceitar uma família universal, uma fraternidade universal, né, e fazer o melhor para que o bem-estar social possa ser alargado, possa ser disseminado o máximo possível, né? Então, acho que essa recordação desse conceito que é admitido por tantas pessoas e os espíritos confirmam, ele deve estar sempre como uma das pedras basilares, não só da doutrina espírita, mas também da nossa evolução e da nossa compreensão da vida, né? O capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz uma grande exposição, né, sobre considerações sobre a pluralidade das existências, né? Então vale a pena também um estudo minucioso, detalhado desse capítulo 5, né, onde ele traz aí com toda a sua eloquência e principalmente um raciocínio extremamente bem articulado, bem desenvolvido, muito racional, né? Todos os fatos relacionados à reencarnação,
considerada aí como pluralidade das existências. Comentários? Não, sobre a ideia de reencarnação, né, e de igualdade entre todos, para mim foi o que me fez aderir ainda mais ao espiritismo, porque eu sempre tive essa problemática com as várias religiões, que eu sempre gostei muito de ler sobre várias religiões, e a coisa que para mim não fazia sentido é ter uma pessoa que nasce com bens materiais, uma vida mais tranquila, uma pessoa que não tem nada, e as duas têm uma vida para se provar, para passar a eternidade no céu e no inferno, né? Para mim não fazia sentido. Então, quanto mais eu leio o Espiritismo, mais vem essa lógica, né? Que é realmente traz uma fé raciocinada e um consolo, né? De saber que nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, que é uma filosofia de vida que nos chama a estar trabalhando todo o santo dia a nossa humildade, né? De nos lembrarmos que não somos melhor do que ninguém, que devemos ser simplesmente melhor do que a gente é dia após dia. E é interessante, né? Até mesmo nos nossos círculos de amizade, às vezes a gente se depara com uma pessoa extremamente evoluída moralmente, com um certo grau de intelectualidade, mas nessa existência talvez passando por uma provação muito complicada, talvez materialmente, né? Uhum. E sabemos que na vida tudo vai dando volta, né? Ou nessa própria existência ou na próxima, né? Então nada acontece por acaso. E como você bem mencionou, né, Martina? Isso nos deixa mais alertas para o trato com o próximo, né? Acho que isso que é importante, né? Porque a gente sabe que não existe diferença, são todos iguais. Né? Outro dia, conversando com um amigo, né, tentando explicar um pouco desses conceitos, que é uma pessoa que eu considero um pouco espiritualizada, tudo mais, mas ele não compreendia muito bem o conceito da reencarnação, né? E a explicação dele, eu perguntei, né, como que pode uma pessoa nascer com uma enfermidade crônica do nascimento e outra pessoa com toda a saúde, todas as oportunidades, né? E as pessoas elas se perdem um pouco nesse raciocínio, né? Elas é assim porque né? Então assim elas não refletem bem, né? Não fazem essa análise, né? Para tentar explicar coisas básicas, né? Uma vez que você aceita o fato da reencarnação, né? Tudo se torna tão mais lógico, tão mais claro, né? Tão mais fazendo uma parte de um conjunto maior, né? Especialmente quando nos referimos a crianças, né? Que se você pensar que não teve uma vida anterior, é muito limitado o que uma criança pode ter feito para sofrer tanto, mal acabou de nascer. É muito cruel, né? Então isso que é muito curioso. Acho que muitas dúvidas também, perguntas que eu tinha em relação a isso, eu acho muito interessante aqueles áudios, aqueles podcasts do Ricardo Mello, porque ele tem um viés espírita forte, né, nos áudios deles de manhã, e às vezes ele responde algumas perguntas, e a reflexão dele, especialmente sobre crianças, é que eu acho que me fez ter uma base mais forte nessa ideia de acreditar mesmo nessa história toda de reencarnação, né, que a gente sempre discute. Sobre a questão das crianças, né? Eu estou lendo agora, avançando no livro da Ivone Pereira, né? Memória de um Suicida, e ali a gente ela traz muitos relatos das consequências das pessoas que acabaram cometendo esse grande crime que é contra si mesmo, né? Contra a vida, tirando sua própria vida, né? E mostrando que todas as aflições, todos os problemas, eles não vão desaparecer, muito pelo contrário, né?
piora muito mais, e depois, quando vierem reencarnar, terão um alto preço a pagar, né? E ali faz realmente toda uma alusão, toda uma explicação por que alguns espíritos reencarnam com deformidades que a gente não consegue explicar, não consegue entender, né? É, Ou numa família tão bem formada, de pessoas tão saudáveis, bem pessoas moralmente elevadas, né? E às vezes com um problema, nasce um filho com um problema tão grave, né? E É, aí a gente começa a perceber mais toda essa lógica, toda essa cadeia de participação, né? E tanto a função que esses pais têm, né, na criação, no acolhimento, né, desses espíritos, né, que estão renascendo, talvez com algumas deficiências, né? E porque desse espírito está sofrendo tanto, né? Ou pelo menos, e às vezes sofrendo assim, passando por uma grande provação, porque em alguns casos o espírito foi tão bem preparado, está tão bem assistido, ininterruptamente, né? Constantemente por amigos espirituais, que às vezes é uma pessoa que não tem braços, não tem pernas, mas mesmo assim está sempre com um ânimo elevado, né? Tá sempre de bom humor, tá sempre vendo as coisas positivas, né? Então a gente vê que também um trabalho grande que teve no plano espiritual de preparação para esse reencarne que deveria ser uma expiação dolorosa, né? é. Passamos. Nossa, tem no livro dessa coleção que a gente vai ler tudinho, né? Eu acho que é o Renúncia, né? Que tem um. olha o spoiler. Não é spoiler, é justamente nessa ótica que vocês estão, nessa mesma ideia, que ele acaba, o cara era apaixonado pela moça e ele queria estar com ela, fez várias coisas, armou, enfim, e aí depois no final ele se suicida justamente numa situação onde ele estava perdido nos vícios e apostando, não sei o quê, e se investindo no mercado de escravocrata. Então, quando ele renasce filho dessa que ele amava, né? E com uma deficiência na mão, uma mão menor, uma coisa assim, sabe? Porque ele tinha se matado com algo ligado a isso, não sei, mas ele explica exatamente isso também. Na própria coleção aí que a gente vai ler. Só que eu não lembro dos detalhes, né? Como vocês perceberam. Ainda bem que Né? ela não mencionou o nome do livro, então isso que é. Mais Aurélio, quer detalhe falar? do que isso, você conta a história toda. É, a bom. Melanie lê muito rápido, ela fica dando spoiler. Pois é, deixa ela. Mas só para também contribuir um pouquinho no que diz respeito a isso, ultimamente, através da internet, quando a gente vê determinados tipos de vídeo, eles enviam sempre, né, vídeos parecidos ou vídeos afins. E a semana passada eu recebi alguns vídeos falando das crianças no Iêmen. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Não. O sofrimento daquele povo é uma coisa... Eu não fazia ideia, eu sabia que era um país pobre, tudo, mesmo muito pobre, mas não imaginava tanto. Então, imagine vocês aquelas imagens que a gente já está acostumados a ver, daquelas crianças na África em situação mesmo muito, muito, muito precária, mas muito mesmo precária. A mesma coisa, se não pior, com crianças entre, não sei, muito pequenas, 3 anos até 14, 15 anos. Mas mesmo pessoas esqueléticas mesmo um sofrimento inacreditável. E eu fiquei pensando, nossa, porque quando a gente vê determinada coisa como essa, vem logo, não é essa questão da reencarnação, e pronto, a gente tem um outro entendimento, mas quando você vê a quantidade de pessoas, de crianças, e mesmo muitos adultos também,
Mostram imagens também de médicos em desespero, porque não tem como ajudar aquelas pessoas. E você realmente se questiona, Senhor, essas pessoas vieram realmente todas ao mesmo tempo nessa situação, nesse país, nessa região, e aí mais uma vez, a gente percebe realmente a necessidade da reencarnação. A gente não sabe o porquê, não é, de cada uma daquelas pessoas, ou daquele grupo, ou daquele país, porque passa essa necessidade nesse momento tão grande, tão gritante, mas a gente percebe realmente a necessidade da reencarnação dentro desses modelos para que realmente possamos vir futuramente numa situação melhor. É duro, é chocante, mas quando o que a gente deve fazer, né? A gente deve orar para essas pessoas e para esses grupos que estão nessa situação e saber que, de uma maneira ou de outra, tudo passa, com certeza absoluta. Então, dando sequência, né, o primeiro, então, sobre a justiça divina e a reencarnação, agora que a gente comentou um pouco, passando, então, para a lei de causa e efeito e a reencarnação, né? Posso só fazer um comentário? Claro, por favor. Sobre o que você falou antes? Botei o nome de uma pessoa aqui, quando vocês tiverem tempo no chat, pesquisa sobre esse rapaz. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, ele é um palestrante motivacional australiano, que ele nasceu sem braços, sem pernas, mas ele é uma pessoa assim, incrível. Não só ele dá palestras incríveis sobre a vida dele, que ele as coisas que ele superou, mas ele é casado, tem filho, e ele é radical, ele pula de paraquedas, ele faz tudo. E eu acho muito impressionante, porque as palestras dele, assim, dá vontade de chorar, e você termina a palestra querendo viver a vida. Então, meu ponto é só baseado no que o Robson falou, né? Às vezes você não consegue escolher quais são as provas que você ou você consegue, mas muitas vezes você não sabe das provas, e isso depende muito de como você está assessorado e como você enxerga isso internamente, e isso vai te ajudar a crescer ou evoluir mais rápido, né? Não, eu tinha ele como em mente, né, quando fiz aquele relato, até mesmo que uma vez eu quase fui numa palestra dele, uma oportunidade, mas a gente tem alguns casos. Outro dia também eu vi um rapaz lá na Bahia que ele nasceu com uma enfermidade muito séria na cabeça, basicamente a cabeça virada, né? E ele extremamente fazendo sempre discursos leves, alegres, né? Muito bem, muito consciente da aprovação pela qual ele estava passando, né? E a gente realmente fica vendo, né? Vendo o trabalho que foi feito, né? Para que aquele espírito tivesse essa compreensão, aceitação, né? E para superar, né? Que não é fácil. Sobre então, o segundo ponto, lei de causa e efeito e reencarnação. Aqui só essa figura você já deve ter visto aí na internet, né? A pessoa, o velhinho que entra ali na morte, depois sai do outro lado como criança novamente. E embaixo, né? Se vocês perceberem bem, também tem algumas figuras de animais que não dá para entender muito bem a lógica, né? Mas é importante a gente sempre reiterar, né, que na doutrina espírita a metempsicose, né, que é esse fato de acreditar que o espírito pode reencarnar em animais, não existe, né? Ela é negada pelos espíritos, no livro dos espíritos, mencionando que não há possibilidade de regredirmos, né? Então, não há possibilidade de amanhã virmos em corpos de animais. Porque no budismo eles acreditam nisso. Em algumas correntes, né, do budismo, não sei se em todas. Bem vista, honrada e tudo. Ninguém come... Mas de acordo com o espiritismo, o contrário é possível? Como assim?
o animal pode um dia reencarnar como humano? Sim, é o Lógico. fluido, Evolução, né? Sai do mineral, animal, minal, para chegar. Ok, então necessariamente é uma escala de evolução, entendi. Mas é uma escala complexa que necessita bastante estudo, né? E assim, não tem assim, não é uma progressão certinha, não. Certo, não, eu sei. E também isso. E é um ponto também, é um ponto muito interessante, mas é um ponto que os livros espíritas eles deixam mais no ar, né? A gente não sabe a escala de tempo necessária para levar a evolução, né, de um reino ao outro. Isso aí tá para além do que a gente pode querer aprender, né, na nossa atual, né? Então vamos lá, dando sequência. Então, sobre a lei do karma e a reencarnação. É importante, o Allan Kardec, né, em toda a sua na codificação, ele sempre menciona, né, todo efeito tem uma causa, né? Então, o fato, por exemplo, das mesas girantes, né, estarem respondendo perguntas, né, inteligentes e dando respostas, de certa forma, convincentes, né? Então, o Allan Kardec ele sempre colocava... se tem um efeito inteligente, é porque tem uma causa inteligente por trás, né? E na reencarnação, usando o mesmo preceito, né, para tudo aquilo que acontece em nossas vidas, né, de certa forma, teve uma causa pretérita. Então, como a gente estava mencionando, o caso de crianças nascendo com deformidades ou em ambientes extremamente árduos, né, no meio de conflitos, de guerras, num grande sofrimento, em grande miséria, né? Então a gente aprende através do conceito da reencarnação que todo efeito, tudo na vida tem uma explicação anterior, né? E a doutrina espírita sempre reforça, né, que a gente vai plantar vai colher aquilo que plantamos hoje, né? Então o nosso futuro ele é muito fácil de ser desvendado, né? O nosso futuro ele está basicamente atrelado nas nossas ações atuais, né? Ainda que não consigamos saber tudo que fizemos no passado, né, porque estamos passando por determinadas provações, expiações, né? Mas o futuro ele está garantido desde que de acordo com aquilo que venhamos a fazer, né? Então a gente tem essa certeza, né? Na doutrina espírita traz essa certeza e esperança, né? Para as nossas vidas e a necessidade do aprimoramento. Com relação às finalidades da reencarnação, né, eu acho que é importante a gente lembrar, né, as questões relacionadas à expiação, né, que está tudo interligado com relação à lei de causa e efeito, né, justiça divina, né, mas esse módulo ele traz bastante detalhado e também algumas perguntas que eu adicionei aqui do Livro dos Espíritos para complementar esse nosso entendimento, né? Então, primeiro, a expiação, né? Qual que é a relação da expiação com a reencarnação, as provas e reencarnação, né? Fazendo aquela diferença entre expiação, para nos redimirmos de falhas, de erros do passado, provas que são necessárias para que possamos, depois de atingir determinado grau de progresso, para passarmos de fase, de certa forma, né, onde somos expostos a determinadas provações na nossa vida, a necessidade do progresso moral, intelectual e a relação com a reencarnação e a ascensão espiritual, tá? Eu não sei se alguém tem o Livro dos Espíritos em mão. Eu tenho. Fran, você quer ler, então, a primeira, a expiação? Pergunta 167. Sim. E esse é um pedido que eu faria para o grupo, né, para as aulas
sempre termos o livro dos Espíritos à mão, tá? A gente, como é um estudo, a gente está sempre lendo. Então, O meu também está aqui, se precisar. então Eu também tenho, só que o meu como é formato eletrônico, eu demoro um pouco mais para achar a página. Mas se vocês tiverem paciência, eu posso Tá, então ficar com vamos a fazer questão então. aberta aqui. A expiação vai ser a Fran, a prova vai ser a Urânia, a Ana faz o progresso moral e intelectual e a Martina acabou de pegar o livro dos Espíritos e faz a ascensão espiritual. Tá bom? Beleza. Pode ir, Fran, por favor. 167, né? Exato. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, dois pontos importantes, né? Aí ele introduz, né, uma finalidade da reencarnação, que é, como a gente está mencionando, essa questão de expiarmos falhas do passado, pretéritas, né? E ele adiciona também a importância da expiação e também da reencarnação no progresso coletivo da humanidade. Então, dessa forma, vamos todos nós, não só individualmente, mas também trazendo, aportando para a coletividade, para a humanidade, melhoramentos advindos dessas nossas experiências, né? Tentativa e erro, uma hora a gente vai acertar, né? Eu acho que a gente é tipo um diamante bruto, né? E as reencarnações, elas vão burilando esse diamante para que ele se torne uma pedra pura. E ao contrário do que muita gente pensa, isso só serve para apaziguar. Eu acho que realmente muitas pessoas não estão prontas para isso, né? Uhum. Muitas religiões não estão prontas para essa verdade. Seria tão mais fácil. E assim, sem julgar, né? Mas o benefício vai ser para nós mesmos, né? Ainda que no final da minha existência, né? Talvez ainda vai ter corrupção no Brasil, né? E esperamos que não, mas é bem provável que ainda tenha. Mas o que pudermos fazer para eliminar essas mazelas nossas e também da sociedade, né? Provavelmente na próxima encarnação a gente, se renascermos no Brasil, por exemplo, né? Estaríamos então numa sociedade um pouco melhor, né? Talvez mais próxima a sociedade que nos acolhe agora aqui na Suíça. Urânia, quer ler 258? Para a gente, por favor. Sim. Só para informação de vocês, eu vou renascer no Brasil, na Bahia, e isso já é sabido. Mas... 258. Escolha das provas. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí a gente faz essa relação com a reencarnação, né? Então, mostrando que nas provas, sabendo que a gente vai ter essa experiência carnal novamente, sabendo dos nossos vícios, das nossas mazelas, talvez de fatos que cometemos anteriormente e queremos, então, nos melhorar, né? A gente vê que a justiça divina, nessa obra perfeita, possibilita ao espírito, obviamente, que quanto mais consciência, quanto mais possibilidade de escolha, né, a escolher, por meio do seu próprio livre-arbítrio, as provas pelas quais vai passar durante sua próxima existência, né, aqui na Terra. Então, em alguns casos, né, fazendo aquela diferenciação, como mencionei, sobre expiação e provas, né, também pode ser que se viemos numa condição X, Y, Z atual, muito possivelmente, né, também pode ter sido escolha nossa para trabalharmos determinadas imperfeições
nessa existência e depois sairmos dessa jornada aqui melhor do que entramos. Esse é o objetivo. Então, se às vezes estão reclamando, né, ou pedindo uma ajuda superior, muitas das vezes essas provas foram impostas por nós mesmos, né? Outro dia eu vi uma meme interessante, era uma pessoa com uma foto do Rambo, né? Falando, Deus acha que deve estar achando que eu sou Rambo, porque a quantidade de obstáculos que eu tenho na minha vida são impressionantes, né? Mas a gente vê que depois dos momentos turbulentos, né, na nossa vida, saímos melhores, mais confiantes, mais fortes, mais experientes, né, mais sábios, né, para Até tentar porque eu não acho que às vezes a gente descobre uma pessoa que a gente nem conhecia, Exato. né? É, A gente descobre talentos que a gente tem, a gente descobre uma pessoa que a gente não conhecia, porque eu acho que eu tenho uma coisa comigo que a gente não consegue ir para frente sentado em berço esplêndido, né? Infelizmente, é na dor que a gente cresce mais do que no amor. é. É triste dizer isso, mas é verdade. Eu me descobri muito mais nas minhas dores, nas minhas dificuldades e descobri a pessoa que eu sou do que com a vidinha boa que eu tinha. Eu acho que as provas, elas estão aí para isso, para a gente se descobrir. É uma cortina, né? Que a gente tira e vai. É como se fosse escamas desse homem novo que a gente quer se tornar. E é Posso também um fazer uma, desafio, né? Fala. des- posso fazer uma perguntinha mais filosófica? Pô, expiação, o termo em si, não é um pouco, não carrega um pouco de culpa? Quando que a gente vai falar de renovação, mesmo de regeneração? É uma boa. Não, eles estão, obviamente, que atrelados, né, essa renovação, deveria, pelo menos, pelo fato de que algumas pessoas vão passar pela expiação e não necessariamente elas vão se melhorar, né? Elas podem Vão se ainda renovar. vão se renovar. Então, ainda que seja esse o objetivo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Então, querendo ou não, espiar nesse caso, né, Miel, teria que talvez estudar um pouco melhor a definição da palavra, a etimologia, que eu não saberia de cabeça, mas espiar é tentar compensar algo errado feito anteriormente, né? Consertar o errado. É. Eu acho que a palavra ela só tem um peso da religião que a gente conhece, nós somos todos cristãos e a maioria de nós somos católicos, que ela traz, né? Ela traz essa força muito grande, essa culpa, esse peso. Mas a gente que já está nesse estudo de saber que não é nada disso, que a expiação é só eu consertando, cortando as arestas do que eu fiz de errado. Porque vai vir, eu acredito que vai vir o tempo onde o espiritismo ele vai passar por uma regeneração das palavras, né? Porque, querendo ou não, Kardec é o primeiro a dizer que no dia que a ciência fala algo que ele não falou, que a gente siga a ciência. Então, eu acho que vai chegar um momento onde as novas gerações vão achar que os ensinamentos são válidos, para sempre serão válidos, mas, querendo ou não, é um vocabulário escrito em 1800 e pouco, né, no fim do século XIX. Então, seria interessante essa ideia de regeneração das palavras para trazer uma certa atualidade que, para mim ou para você, a palavra expiação não tem esse peso, mas para uma pessoa que ainda carrega muito dentro dela uma visão muito católica, uma visão muito ligada a uma religião, tem um peso que pode impactar e às vezes dizer, não sei se eu quero continuar nessa, entendeu? Então, uma regeneração das palavras, uma suavização das palavras pode permitir a pessoa entender pelo que
a gente já entende, talvez. Eu, no que diz respeito a isso, não sei se vocês conhecem, devem já ter ouvido falar, também ele é filósofo e agora faz muito essa linha de reconstrução pessoal e já lançou inúmeros livros. Ele se chama Eckhart Tolle, se a gente diz com sotaque francês, né? Ou Eckhart Tolle, em inglês. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu falar dele. Não. Não. Então, se vocês lerem essa pessoa, eu tenho aqui um livro dele que é o resumo, é um tomo de 4 dos livros que ele já lançou. Vocês vão encontrar definições, e ele fala também de Jesus diretamente, mas ele vai falar de Jesus e de definições da vida, do espiritualismo, de Deus, mas de uma forma tão nova, utilizando palavras que a gente não faz ideia, sabe como é que é, e a visão, como ele traz esse espiritualismo para a gente, essa ligação com o Pai, é tão bonito, é tão lindo. E ele tem inúmeros tipos de ensinamentos, vamos assim dizer, que é o espiritismo dito de outra forma. É uma coisa maravilhosa, tipo que é o suprassumo, entendeu? Mas para mim, eu vejo que nessa linha de que o espiritismo vai um pouco evoluir, vai mudar a sua maneira de dizer e de falar, ele está nessa linha, é uma coisa incrível. Se vocês tiverem tempo, passe um dia na Paiô, compre um dos livrinhos dele. Eu tenho aqui um que eu posso emprestar para fazer para circular um pouco, se vocês quiserem. 4 dos livros que ele Qual lançou. o nome dele? Escreve o nome dele no grupo. Eckhart Tolle. No eu chat. vou escrever no grupo e mandar para vocês, tá bem? E vocês dão uma lida. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil de ler, ele é difícil de ler, mas se vocês tiverem a paciência e ler, vocês vão ver o quanto é bonito. E o quanto espiritual tem lá dentro, e o quanto de espiritismo a gente encontra lá dentro. É muito bonito. Depois vocês dão uma olhadinha, tá bem? Ana, a sua pergunta seria, eu confundi o número, seria 789, mas ela está um pouco extensa. Eu acho que vamos pular a sua pergunta e passar para a da Martina, que seria a Ascensão Espiritual 132. Tá. 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Os comentários. A ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua previdência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. O que eu acho interessante nesse ponto é justamente na escala espiritual, né, que a gente já estudou, de acordo com a doutrina, né? O objetivo, como está muito bem explicitado, é a ascensão espiritual para que nos tornemos cada vez mais co-criadores, né? Sejamos parte dessa co-criação, né? E acho que está bem claro nessa
nessa resposta que a Martina leu, da pergunta 132, o objetivo da encarnação. Então, a gente vê que quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, nos melhorando, moral, intelectualmente, né, espiritualmente, e por aí vai, subindo nessa escala, a gente vai também ganhando determinadas atribuições novas dentro dessa cocriação, né? E é interessante a gente ver esse termo de cocriação, ele é muito utilizado em algumas correntes espiritualistas, né? Das pessoas iluminadas, das pessoas que sempre querem fazer, que estão num determinado patamar de espiritual, e a gente vê a beleza da criação, né? Desde o momento que, da forma que a gente vai nos melhorando, vamos recebendo também essa incumbência, né, de contribuirmos ainda mais para a obra divina, nos tornando, então, esses co-criadores, né, com um poder, né, de certa forma, com uma função muito mais elaborada, desenvolvida do que aqueles seres que estão no início da escala, né? A gente sabe que todos nós partimos do mesmo ponto, né, como espíritos simples e ignorantes, mas não poderia, né, e passando de seres ainda um pouco mais animalizados para seres mais individualizados, né, até nos tornarmos, então, um dia chegarmos a espíritos bons e puros, né, e a gente vê que fazendo essa escalada árdua, né, que é a nossa missão, a nossa função na vida espiritual, ela vai nos conceder também atribuições novas, né? Então a gente vê que determinada pessoa, por exemplo, o Divaldo Franco, né, uma pessoa que tem uma certa desenvolvimento, um certo nível espiritual, né? Ele, basicamente, nessa onda de cocriação, ele cocriou um bairro inteiro lá em Salvador, né? Uma mini cidade, uma universidade, creche, escola, né? Para justamente receber vários espíritos, várias crianças, né? E também pessoas que precisam de ajuda por meio da mansão do caminho, e a gente vê, então, essas responsabilidades novas que são dadas à pessoa, ao indivíduo, ao espírito, quando ele vai, então, ascendendo espiritualmente. Isso eu acho muito interessante. Robson, eu tinha uma dúvida justamente sobre essa escala, porque o slide anterior falou da finalidade, né, da reencarnação. E aí, nessa escala, a gente vê as categorias dos espíritos. Isso significa necessariamente que todos os que não estão incluídos como espíritos puros, que eles vão reencarnar? Ou existe a possibilidade de não reencarnar novamente, sendo que eles não atingiram ainda a escala maior? Então, até fazendo um paralelo com aquela roda de Sansara, né? Diz que quando a pessoa passa por todos os ciclos, ela não precisa mais reencarnar, né? Então, aqui também, por exemplo, tomando como exemplo, de acordo com o Livro dos Espíritos, nos ensina que o espírito de maior envergadura espiritual que passou pela Terra foi Jesus, né? Então, obviamente que Jesus não precisaria reencarnar na Terra, né? Ele reencarnou, de acordo com os relatos que a gente tem, nas revelações, na bibliografia, na literatura espírita, justamente para nos auxiliar, né, de uma forma mais tete a tete, mais próxima, né, para nos melhorarmos. Então, sim, dizem que os espíritos, quanto mais elevados, menor a necessidade de reencarne, a não ser que seja em casos de missionários, né, como foram grandes avatares, grandes espíritos que passaram pela Terra. E isso também a gente tem que levar em conta, né, que não só os espíritos eles vão evoluindo, mas também, como a gente viu, com a progressão individual, também tem a progressão coletiva da sociedade planetária, né? Então,
tem todo a dinâmica é diferente, né? Então, o dia que todos na Terra tiverem um nível alto, né? Então, assim, o intercâmbio entre o lado espiritual e o lado terrestre, ele basicamente vai desaparecendo com o tempo, né? Mas no estágio atual que a gente está ainda de planeta, de provas e expiações, passando agora na transição planetária para um planeta de regeneração, só reencarnam aqui na Terra esses espíritos mais elevados com funções missionárias, né? E Ana, a questão 169, pode ser que ela responda a tua dúvida. Tá, vou olhar. Tá? 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos, né? Mas esse é do vivo, mas tem os dois, né? Do vivo para o encarnado. Tá, pessoal. Então, como atingir essas finalidades, né, de ascensão espiritual? Não, obrigado pela dica também, Fran. Como atingir essas finalidades? Esse é um dos propósitos, né, principais, no meu ponto de vista, pelo estudo contínuo, regular, e nossa participação no centro espírita, né, para a gente entender essa escala, essa necessidade de aprimoramento, né, e a finalidade da reencarnação ela vai depender de acordo com a fase de cada um. É difícil saber, né? Então, aquelas pessoas que estão passando por provas tão complicadas, né, aprovações ou expiações, o que a doutrina vem falar sempre é a importância da resignação, da aceitação, né? Mas não uma aceitação passiva, né? Sempre com o intuito de melhoramento, de progresso, de aprendizado contínuo, de trabalho edificante, né? A paciência, a necessidade da paciência. Então, todas essas virtudes, elas são muito bem trabalhadas pelos preceitos da doutrina espírita para que possamos, então, atingir aquelas finalidades de ascensão espiritual. Principalmente, Platão falar da reforma íntima, né? Aquele trabalhinho de analisarmos, nos autoconhecermos, analisarmos as nossas ações, nossos pensamentos, fazendo aquele balanço diário, né? E principalmente arregaçando as mangas e trabalhando, de acordo com a exemplificação de Cristo. Para finalizar o tema de hoje, sobre o roteiro, o que eu acho bonito da doutrina da reencarnação, que a gente ainda tem 2 aulas, a próxima com o Adriano, e acho que depois tem mais uma comigo, sobre o plano reencarnatório, mas a doutrina de reencarnação, ela consegue, uma vez que a gente entende, compreende, aceita, né, ela concatena todas as leis possíveis, né, não só as leis que a gente encontra no Livro dos Espíritos, mas também outras fora, né, ou subdivisões, como a lei do progresso, a necessidade de estarmos sempre progredindo, né, nessas nossas diferentes passagens. A lei do trabalho, né? Porque é importante a gente estar sempre trabalhando, contribuindo. A importância, uma vez que somos todos iguais, a importância da caridade, da cooperação, da união, fraternidade universal, né? O amor, a lei do amor, né? Então, se a gente tem hoje desafeto com alguém, ou simpatiza menos com uma pessoa, um indivíduo, ou até mesmo uma cultura diferente, né? Por que é importante a gente estar sempre guiados pela lei do amor nesse processo de encarnação e reencarnação? A gente vai estar sempre, uma hora ou outra estar no mesmo lado, né? No mesmo barco. A lei da justiça, né? A importância que a gente viu que tudo que fizermos vamos ser recompensados ou chamados a responder nessa existência ou na outra. Não tenhamos dúvida, né? E também relacionado à lei de causa e efeito, né? Como a gente estava falando sobre relacionado à lei da justiça, fazendo um paralelo também à lei do karma. E tudo isso ela nos dá o quê? Nos dá a fé de que dias melhores virão, né?
se fizermos esse trabalho de reforma íntima, nosso melhoramento, né, e principalmente de colaboração na obra divina, cada dia mais também trazendo responsabilidade para nós mesmos, por meio de boas ações, de auxílio ao próximo, né, nós estaremos, então, sendo cada vez mais, nos colocando à disposição para servir, sendo co-criadores da obra de Deus, né, e tendo certeza de que dias melhores hão de vir, né? Então, a gente... essa importância. Alguma pergunta com relação ao roteiro? A gente ainda tem 15 minutos, senão eu vou começar a trabalhar um pouco aqueles outros pontos pendentes que a gente ainda tem para hoje. Para mim, tudo certo. Tudo certo? Tá. Então, falando sobre o mentor da nossa fase, né, Allan Kardec, e uma dúvida que ficou, um ponto que, quando foi feita a apresentação na aula inaugural, sobre as reencarnações pretéritas de Allan Kardec, quer dizer, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Uma das reencarnações pretéritas foi como Allan Kardec, que a gente vai estudar, vai ver mais para frente, mas uma delas, uma outra reencarnação, que é tida basicamente como certa, né? Como o protestante João Rus, né? John Rus, ou Jan Hus, né? Que ele nasceu na antiga, hoje a República Tcheca, né? Antigo Sacro Império Romano Germânico, né? E a vida de Jan Hus, só contextualizando, né, botando a data, que a gente não tinha certeza na última aula, mas foi no século XIV, século XV, ele foi, tem algumas semelhanças muito grandes com a outra reencarnação dele como professor Rivail, né? Mas o Jan Hus, ele se formou na Universidade de Praga em 3 cursos, Teologia, Artes e Filosofia, tá? Ele depois chegou a ser reitor da Universidade de Praga também. Um fato bem interessante é que ele escreveu muitos livros sobre ortografia e sobre a reforma literária tcheca. E a gente sabe que o Allan Kardec também, 500 anos depois, ele trabalhou muito com a parte gramática, né, e também a revisão ortográfica da língua francesa, né, com o professor Rivail. O Jan Hus, ele foi sacerdote, e ele tinha como um grande ídolo, né, uma pessoa que ele admirava muito, o Santo Agostinho, né, e ele refutava qualquer autoridade que não fosse a autoridade do Cristo, né? Então, para ele, o importante era justamente os ensinamentos do Evangelho, né, acima de qualquer autoridade papal, que estava, então, ali muito ferrenha, né, ainda na Idade Média, né? Na revista Reformador, tá, tem um artigo bem interessante, uma pesquisa grande sobre o John Hus e por que ele foi considerado uma encarnação pretérita de Allan Kardec. Teve alguns documentos que foram algumas obras mediúnicas, mensagens mediúnicas da Hermance Dufour, que ela participou muito da codificação do Livro dos Espíritos, e teve uma mensagem que foi descoberta por um pesquisador brasileiro, Canuto de Abreu, onde ela relatava a reencarnação pretérita de Allan Kardec como Jan Hus. Além dessa prova, teve também a questão, acho que tem alguém com o microfone aberto, se a gente pudesse fechar.
Além disso, teve a questão do... Ele teve alguns livros queimados em praça pública, né? Então, tem uma grande semelhança também com os Autos da Fé, pelos quais os livros da codificação foram queimados em Barcelona, né? Então, o Yahoo também passou por essa mesma experiência, tá? E sobre as comprovações, além dessa da mensagem da irmã Dufour, o Chico Xavier psicografou uma mensagem do Espírito Berto de Campos, onde ele menciona o encontro de Jesus com o espírito de Ian Rus antes dele reencarnar como Allan Kardec, dando a ele essa missão, né, de trazer a doutrina espírita, codificação, tá? E além disso, também o Allan Kardec, ainda que ele nunca tenha nem divulgado a mensagem mediúnica de Hermâncio Dufour, mas ele pediu, né, no ano da morte dele, um dos grandes intuitos dele era criar uma grande sede para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E ele pediu para que fossem feitos alguns quadros, né, algumas gravuras, e uma das 7 quadros, e uma das gravuras que ele pediu foi a do Ian Rus, pelo fato de que ele dizia que ele concordava com várias das ideias e todo o legado que esse sacerdote protestante teve na sua existência, tá? E, além disso, também tem na Revista Espírita de 1969 uma mensagem de Ian Rus, onde ele traz várias indicações de que ele deu continuidade, né, numa encarnação posterior, trabalhando, melhorando, evoluindo ainda os seus conceitos religiosos, né, e concordando que a doutrina espírita era evolução, era a terceira revelação da mensagem divina. Então, a gente tem a mensagem mediúnica da irmã Dufour, uma mensagem psicografada de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, e mensagem com alguns fatos na Revista Espírita de 1869, e também esse pedido de Allan Kardec, do professor Rivaio, para a confecção de um quadro do Ian Rus para ser colocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Tem um livro da vida do Ian Rus, tem alguns vídeos na internet, para quem quiser ver depois, tá? Para aprender um pouco mais e ver essas semelhanças, como a gente tinha mencionado, com a vida de Allan Kardec. Ele era um vanguardista também na sua época, né? E sempre colocava os preceitos de autoridade do Cristo como a única legítima e verdadeira, os ensinamentos do Evangelho superiores a qualquer outro textos ou autoridade ou documentos, né, proferidos pela Igreja, né? E também essa questão do trabalho dele em obras relacionadas à ortografia, gramática. Ele, infelizmente, faleceu, foi queimado vivo, né? Por ter trazido muitas insurgências, muitas novidades para o seu tempo. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre Ian Rus, se eu puder responder? Mas, se não, tem esse artigo na revista Reformador, da FEB, tá? Para quem quiser depois pesquisar. Então, passando para os 2 últimos pontos da nossa aula de hoje, atividades extracurriculares, né? Como eu mencionei na nossa aula inaugural, eu acho que a gente tem muito o que fazer pela divulgação da doutrina espírita, né? Utilizando os nossos talentos. Do meu e-mail, né, que tiveram interesse em fazer um brainstorm sobre como divulgarmos a doutrina espírita, a Martina e a Cléo
indicaram o interesse por hora, então a gente vai fazer uma reunião virtual na sexta-feira às 5h30. Tá? Então, quem tiver interesse, depois me avisa. Mas já Fala de adiantando, novo. Desculpa, Robson, quando? A respeito de... Peraí, eu me perdi. é só uma atividade extracurricular, né? Como que a gente pode aumentar a divulgação da doutrina espírita, utilizando os nossos talentos, né? Então, vamos fazer uma reunião de brainstorm para quem quiser, tá? Voluntariamente, obviamente, tudo aqui é voluntário, na sexta-feira às 5h30 da tarde. Tá? Aí quem quiser me manda uma mensagem que a gente vai conversar um pouco mais. Mas uma das ideias que a gente vai tentar trabalhar é a criação de um portal, tá? Um portal na internet, mas estamos abertos a outras ideias. Robson, não sei se eu consigo entrar na sexta-feira, mas eu tenho interesse de me envolver também. E pode contar comigo em relação a vídeo, a criação de portal. Eu trabalho com isso, então feliz de ajudar. Que legal, vai ficar mais fácil ainda, então, nosso trabalho. Tá? E eu já posso participar da reunião nesse horário, mas eu acho que, por mim, essa ideia que você teve de fazer vídeos curtos, resumindo obras espíritas, e inclusive traduzindo também para o francês, é uma ideia ótima, que se eu pudesse ajudar, eu gostaria muito. E eu vi, por exemplo, não do espiritismo, mas tem uma série de vídeos que informam sobre coisas em gerais, né? Conhecimento geral, que chama Kurzgesagt. Eu acho que é um formato que pode servir de inspiração para a gente. É um formato muito informativo e visual, assim, agradável. A gente pode usar um formato parecido. Como inspiração, né? Legal. Depois você pode mandar para a gente ver esse link. Não é espiritismo, não, mas é só assim, o formato. O formato, o formato, tá? Então tá bom, legal. O nome. Também posso me envolver com traduções para inglês. Infelizmente, meu livro francês não está nesse nível, mas posso ajudar se quiser aumentar para inglês também. Que legal. E como eu mencionei, né, seria um trabalho não vinculado a centro espírita, também não a federações, tá? Seria uma coisa, e também não nominal, né? Não apareceria o nome de ninguém, né? Seria, obviamente, em bases sempre democráticas e um conselho de administração. Eu também não acredito muito no sistema hierárquico piramidal, mas a gente sabe que a gente está passando agora por um período de transição entre as coisas não ser mais hierarquizados, mas uma hierarquia colaborativa, né? Então, acho que esse seria o intuito do projeto, tá? E depois eu já preparei uma apresentação, eu vou mandar para todos vocês, que também tem alguns exemplos de portais. Esse que o Adriano mencionou eu não conheço, vai ser super interessante para adicionar. Eu coloquei alguns outros portais que eu descobri, até mesmo do Espiritismo, que eu não conhecia, o iSpirits, e alguns outros exemplos, que eu acho que pode servir de motivação e também de modelo. Aí depois eu passo para todo mundo, só para que todos estejamos a par da iniciativa. Robson, foi uma falta minha eu não ter respondido, porque no teu mail, é verdade que você disse que você gostaria de ter tido as respostas individuais. Desculpa, realmente me passou, eu não respondi, mas obviamente conte comigo. Eu estarei então presente para sexta-feira, às 5h30. Tá, não tem que pedir desculpa, né? Tá todo mundo, o barco vai seguindo e quem quiser, uma hora pula no trem, ou agora ou depois, está sempre aberto, né? Só ir expandindo o conhecimento, só dicas de filme, né? Mais alguns. Estou dando muitas dicas de filme, ainda que a gente já tenha uma biblioteca espírita enorme, né? Mas alguns outros filmes, desculpa, tá em inglês esse. Como eu estava fazendo essa pesquisa para o portal, como eu mencionei, eu acabei achando esse Spiritist Academy, iSpirits, é um canal no YouTube, né? E lá eles tinham essas recomendações de filmes sobre reencarnação. Tá? Eu confesso a vocês que desses filmes, 5 filmes, só um deles que eu conheço,
que é aquele da moça que reencarnou nos Estados Unidos e tinha uma encarnação pretérita na Escócia, se eu não me engano. Mas os outros têm algumas dicas interessantes aí para quem quiser nesse final de quarentena, né? Tá? Eu vou passar a apresentação depois, aí fica a informação para todos. Qual o nome do canal? iSpirit. iSpirit. Tá. Então era isso por hoje. Vamos encerrar agradecendo a todos a participação. Tá? Alguém tem alguma pergunta, comentário que gostaria de fazer antes de concluirmos? Não. Não sendo o caso, alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Posso fazer. Tá? Então, apenas agradecendo ao Pai amado todas as oportunidades, as benesses recebidas. Agradecer a oportunidade de nessa vida estarmos sendo oferecidos os ensinamentos da doutrina espírita para que possamos aperfeiçoar-nos. Sabemos que o caminho é longo, sabemos dos nossos defeitos e sabemos que somos os únicos responsáveis pela nossa própria evolução. Que estejamos sempre com a vontade, o ímpeto de nos auto-melhorarmos e contribuirmos em sua obra. Pedindo para a nossa sociedade para que possamos ter um relaxamento progressivo e seguro das medidas que foram impostas nesse momento atual em que vivemos, espalhando paz, tranquilidade e, acima de tudo, esperança e fé de que dias melhores hão de vir. Que estejamos, então, preparados para a próxima aula na próxima semana. Que assim seja. Sim, sim. Que assim seja. Muito obrigado.